Vou pela ordem da tela aqui. Beni, obrigado pela presença aqui. Aliás, você é iraniano, é isso, Beni? Ou você tem ascendência iraniana, né? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, professor. Sim, eu nasci no Irã e vim pequeno para o Brasil. Minha família migrou para o Brasil em 1987, pós-Revolução Islâmica, durante ainda o período de guerra Irã-Iraque. Então, o Irã vivia um período bastante turbulento na época que nós migramos ao Brasil. Perfeito. E, professor Gunther, obrigado igualmente pela presença aqui com a gente e boa noite. Boa noite, Vitor, Beni, a todos que nos assistem. Prazer é meu estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Beni, vou começar contigo. E essa tarifa que foi anunciada por Donald Trump de 25% aos países que negociam com o Irã, explica para a gente o alcance disso. Será que isso pode ser, de fato, um fator de pressão importante para o regime iraniano e afeta o Brasil também? De que forma? Certamente, Vitor. A gente tem percebido nesse segundo governo de Donald Trump o exercício da força, não através do embate militar necessariamente, mas através de impostos, do comércio. E Donald Trump tem usado isso de forma muito assertiva com diversos países do mundo e a decisão ela vem à baila do que tem havido de pressões da população iraniana para a derrubada do regime dos ayatollahs. Faz parte do contexto da busca pela hegemonia norte-americana no hemisfério ocidental, que tem muito se falado, inclusive tem uma ligação direta com a iniciativa norte-americana na Venezuela, uma vez que a Venezuela possuía até literalmente ontem, uma relação muito próxima com o Irã, servindo inclusive de hub de conexão iraniana com a América do Sul, a América Latina como um todo. Então, sim, o efeito ele é propositado. Donald Trump se utiliza das forças e das armas que tem para não ter que colocar boots on the ground, como eles mesmos dizem nos Estados Unidos, não ter que colocar o exército para agir imediatamente, mas é uma iniciativa que acaba tendo uma reação de maior força, de maior efeito econômico sobre um país que está sofrendo muito com inflação, com economia deteriorada, e eu acredito que isso também vai impactar países exportadores como o Brasil. Como muito bem dito, o Brasil é um país que exporta algo como 3 bilhões de dólares, somente no último ano foi o número de exportações ao país, salvo engano. Então, é bastante relevante, o nosso agro também deve ter um efeito bastante significativo, especificamente tratando-se de Irã. E o senhor acha, professor, que isso pode levar a alguma mudança de postura do regime iraniano, essa ameaça de taxação? Bom, depende de como os outros governos vão reagir. Por exemplo, o governo chinês, que é um dos maiores parceiros comerciais do Irã hoje, principalmente compra de petróleo. Vai depender também de como o governo brasileiro vai reagir. Vai depender de como efetivamente todas essas tarifas forem impostas. Afinal de contas, não podemos esquecer que o governo Trump retirou várias das tarifas unilateralmente impostas sobre o Brasil, porque justamente estava afetando o bolso do eleitor americano. Portanto, o efeito das tarifas econômicas são médio e longo prazo, não são de um efeito imediato, mas tenta passar para o eleitor americano e para o governo iraniano, também para os outros governos, lógico, que o governo americano está disposto a tomar medidas. Não acredito que parta para uma medida militar logo, mas ele tinha que tomar alguma atitude diante das falas que o presidente Trump fez recentemente. Explica um pouco melhor para a gente, Beni, exatamente os setores em que essa tarifa poderia afetar o Brasil e se você acredita que isso leva a alguma mudança da relação do Brasil com o Irã? O Irã ele sofre de sanções bastante sérias, severas, há muitas décadas, especialmente se tendo se agravado pós anos 2000 em função do programa nuclear iraniano. Então, há uma série de restrições que o Irã sofre há muito tempo em termos de acesso à tecnologia, à indústria de bens de consumo. Então, ela acaba acessando, principalmente no Ocidente, aquilo que tem mais ligação com a cadeia alimentar. Então, há um grande volume de exportação de produtos e subprodutos do agro para o Irã, de produtos madeireiros, florestais. Mas, quando a gente trata com
com os olhos voltados à tecnologia, a bens industrializados, os caminhos mais naturais do Irã são a Rússia, a China e alguns países da Ásia que acabam tendo relações mais próximas. Durante muitos anos, países europeus como França, Alemanha e outros tiveram esse papel importante. E aqui é importante lembrar que boa parte da indústria petrolífera iraniana, pré-revolução Revolução Islâmica, era predominantemente norte-americana. Indústrias se montaram em cima de padrões norte-americanos, inclusive, e isso foi gradativamente sendo alterado, mudado ao longo das décadas. Então, o governo buscou alternativas a depender menos do Ocidente e mais dos seus parceiros do Oriente. E o efeito pode ser, nessas cadeias de valor menos industrializadas, menos de valor agregado, que o Brasil tem bastante interesse em exportar, uma vez que esses elementos são importantes no nosso superávit primário. Agora, professor, mudando um pouco de assunto, queria ouvi-lo sobre esse alerta que foi emitido aos cidadãos americanos, como a Beatriz Puente, a nossa editora de internacional, estava informando agora. Um alerta foi emitido aos cidadãos americanos que estejam no Irã para que saiam do país imediatamente. Como a gente deve interpretar isso? Significa mesmo aquilo que parece, a iminência de uma ação militar americana, ou não? O senhor não acredita nessa possibilidade? Bom, dependendo de Donald Trump, tudo é possível, né? A gente já aprendeu isso. Pelo menos já deveríamos ter aprendido. Tudo é possível, inclusive nada. Faz parte de toda a sua estratégia de pressionar os outros governos. Mas eu não acredito que vá agir militarmente, porque uma ação militar americana no Irã, nesse momento, poderia até reverter essa revolta da população contra o governo. Porque o sentimento anti-americano é muito grande no Irã, por todas as intervenções que os Estados Unidos fizeram ao longo da história, pelo menos, né, desde a metade do século XX em diante, e que até resultaram em grande medida na Revolução Islâmica de 79. Portanto, uma intervenção militar americana nesse momento poderia enfraquecer esse movimento anti-governo, anti-regime que tem nesse momento lá. E por isso mesmo que não acredito numa ação militar, mas sim o apoio do governo americano, e não duvido que os serviços de inteligência, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, estejam influenciando bastante esses movimentos. No meu entender, é um movimento próprio, local, surgiu das condições fundamentalmente econômicas precaríssimas que o Irã vem sofrendo nos últimos anos, mas especialmente depois da Guerra dos 12 Dias contra Israel, e que poderia colocar, uma ação americana poderia reverter tudo isso e favorecer o regime permanecer no poder. Eu até desconfio que é justamente o que o Ayatollah Khamenei mais gostaria nesse momento. E, Beni, essa crise interfere também no mercado do petróleo, na cotação do petróleo. Aliás, a gente estava assistindo já uma outra tensão, um outro episódio relacionado à Venezuela. Isso levou à queda dos preços do petróleo. Agora vem essa ameaça de ofensiva americana no Irã. Isso mexe com o mercado do petróleo também? De que forma, Beni? Apesar do Irã ser possuir a quarta maior reserva de petróleo do mundo, se não me engano, está na quarta posição, o Irã, em função dos embargos, em função das sanções, vive numa zona cinzenta. O Irã possui uma restrição muito grande de exportação de petróleo, e os maiores beneficiados são justamente China, Rússia e outros países que acabam servindo de proxy por estarem também sancionados. Então, apesar do grande volume, da grande capacidade de produção e de exportação do petróleo iraniano, boa parte desse petróleo não consegue escoar por razões óbvias. Então tem muito petróleo produzido que está embarcado e não consegue sair da região do Golfo Pérsico por razões militares, por razões de obstrução de sanções. Então há um efeito que já existe sobre o petróleo iraniano, que pode sim fazer preço, uma vez que uma intervenção um pouco mais severa eventualmente paralisaria ou reduziria a capacidade produtiva. Isso é um cenário possível, mas uma vez que o acesso a esse petróleo é restrito a alguns países fora do eixo ocidental, ou fora de espectro de sanções, esses países
os países não sancionados resolvem a questão do petróleo por conta própria, o que poderia haver seria uma maior demanda em função de uma escassez, e essa maior demanda eventualmente faria oscilar o preço para cima, uma vez que os grandes produtores do Oriente Médio estão mantendo a sua produção num nível de tolerância em função do barril de petróleo. Brent está na casa dos $60 há mais de um ano, na média, e então uma maior demanda eventualmente poderia puxar os preços para cima, mas pontualmente, seria algo muito pontual e eventualmente numa resolução do conflito ou dessa tensão, isso de alguma forma se normalizaria. Novamente lembrando, os maiores beneficiados de exportações de petróleo iraniano são especialmente China, que acaba tendo essa aliança estratégica de acessar energia com mais desconto para a sua nação, que é muito demandante de petróleo. Agora, professor, queria ouvi-lo sobre a questão nuclear. O senhor que é especialista nessa área de segurança internacional, especialmente em assuntos relacionados a isso. Quais as informações de que a gente dispõe hoje, o que se sabe hoje sobre a capacidade nuclear iraniana? Teve a guerra entre Irã e Israel no ano passado, aquilo que Trump passou a chamar de guerra de 12 dias, que terminou justamente quando os Estados Unidos atacaram a instalação nuclear iraniana e provocaram um prejuízo grande, ou o que os americanos afirmam ser um retrocesso, que o programa nuclear iraniano regrediu muitos anos depois desse ataque, que foi considerado pela Casa Branca bem sucedido. É isso mesmo? Qual a situação atual do Irã em relação a capacidades nucleares? Professor Gunther. Bom, Vitor, o que o presidente Trump disse é que o programa nuclear iraniano teria sido totalmente obliterado por alguns relatos, não é bem verdade. Realmente houve um atraso, houve uma destruição não só da capacidade de enriquecimento nuclear, mas também, e isso é um ponto importante para a segurança regional e até mesmo global, da capacidade iraniana de produzir mísseis e de produzir combustível para mísseis. Então é nesse aspecto que hoje o Irã se encontra não só enfraquecido internamente do ponto de vista econômico, social, mas militarmente. E é aproveitando esse momento, né, de fraqueza que o governo americano vai tentar impor alguma forma do governo iraniano abrir mão do seu programa nuclear. Eu acredito ser muito difícil isso, porque é uma questão de orgulho nacional iraniano e principalmente do regime iraniano ter essa capacidade nuclear, não necessariamente de ter a bomba, porque se vier a ter a bomba, com certeza isso vai provocar um ataque israelense. E por isso mesmo é que há essa busca do governo americano e também de outras grandes potências dessa limitação. Então o Irã busca manter esse jogo duplo, ter a capacidade, mas não chegar às vias de fato de construir uma bomba atômica. Muito bem, vamos seguir acompanhando a situação ainda para lá de tensa, né? Longe de estar resolvida. A gente vai seguir de olho, monitorando de perto todas essas informações que chegam do Irã. Agradeço muito aqui a presença do Beni Fard, que é economista, especialista em mercados internacionais. Valeu, Beni, obrigado mesmo pela presença aqui mais uma vez. Boa noite.